Olá, pessoal! Nós estamos lendo o livro O Toque de Midas, de Kenneth Hagin, e hoje eu vou estar lendo o capítulo número 1, cujo título é Concede-nos prosperidade. Ó, salva-nos, Senhor! Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Salmo 118, versículo 25. Eu acredito em prosperidade. Refiro-me a um bem-estar espiritual e à saúde física, mas também me refiro a bênçãos materiais e financeiras. Quando o apóstolo João declarou: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, capítulo 1, verso 2. Acredito que sua intenção dirigia-se a 3 áreas distintas da vida: material, física e espiritual. Seu ardente desejo era ver-nos crescer e florescer, isto é, prosperar em todos os aspectos de nossa vida. Assim, a prosperidade deveria ser adequadamente aplicada de forma equilibrada, saudável, íntegra e enfatizada com serenidade. Muitos argumentam que a frase "faço votos por tua prosperidade" não se refere à prosperidade financeira. Eles ponderam que a expressão não passa de um comprimento de uso comum ou de uma expressão idiomática usada na época, significando "espero que estejas bem". O vocábulo grego traduzido para prosperar ou próspera nesse texto é eudou, E-U-D-O-O. Esse termo é composto da palavra odos, que significa caminho, e eu, que significa bom. Assim, a palavra grega eudo, traduzida como prosperidade, significa literalmente um bom caminho ou uma boa jornada. Então, mesmo que nesse exemplo a palavra não signifique especificamente prosperidade financeira, ela significa pelo menos uma jornada boa e próspera. Para mim, é difícil entender como alguém pode ter uma jornada boa e próspera se não tiver as provisões adequadas para a viagem. Sem dinheiro, carente, em total pobreza e tendo uma estrada pela frente. Além disso, a palavra grega traduzida como prosperidade é a mesma usada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, quando ele orienta os cristãos de Corinto a separarem algum dinheiro a cada semana, pois Deus os faria prosperar. Certamente não há dúvidas de que a palavra prosperar pode ser usada como ocorre nas Escrituras, em referência à prosperidade financeira. Subtítulo: Pobreza não produz piedade. Como foi dito na introdução, a igreja parece ter dificuldade em se manter no meio da estrada em quase todas as questões bíblicas. No item prosperidade, os cristãos da minha época estavam em uma das valas à beira do caminho. Eles entendiam que pobreza produz piedade e Deus não queria que seu povo tivesse coisa alguma. Sempre ouvi os pastores dizendo: eu não quero as coisas do mundo, porque achavam que havia algo de errado com tais benefícios. No entanto, no livro de Salmos, capítulo 50, está provado que não é errado possuir as coisas desse mundo. Porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Isso significa que tudo que há no mundo pertence a Deus. Salmo 50, verso 10 e 12. Mas esses versículos em sua marque esses versículos em sua Bíblia. Medite neles e confesse-o. O Senhor mostrou-me esses textos porque queria despertar minha mente. Eu julgava ser errado possuir qualquer coisa do mundo. Pensava que uma pessoa deveria passar toda a sua vida usando calças remendadas, chapéu poído e sapato gasto, morando na Rua dos Fracassos, logo ali ao lado do Beco das Lamentações. A maioria dos membros da igreja ainda pensa dessa maneira, mas seus pensamentos não estão de acordo com a palavra de Deus.
Lamentavelmente, muitos cristãos, inclusive pastores, fazem-me lembrar dos passarinhos que acabaram de nascer dentro do ninho, de olhos fechados e bicos abertos, piando e esperando que a mãe os alimente. Eles engolirão qualquer coisa que lhes derem. Muitas pessoas receberam uma lavagem cerebral em lugar dos ensinamentos do Novo Testamento. Sem conhecer o que a Bíblia diz e tendo um discernimento espiritual limitado, deixam-se levar por qualquer corrente doutrinária. Vale lembrar que mesmo ensinamentos incorretos transformam-se em tradições difíceis de serem derrubadas. São transmitidas de geração a geração, e a mais nova aceita o engano sem questionar porque sempre acreditamos nele. Subtítulo: Aprenda a pensar conforme a palavra de Deus. Você sabe que na maioria das vezes raciocinamos da maneira errada e não conforme a Bíblia. E se pensamos incorretamente, cremos de forma equivocada e quando isso acontece, também falamos assim. Precisamos manter as três coisas: pensar, crer e falar, sincronizadas com a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra para conservar em retidão nosso pensamento. Em meu caso, Deus sabia que meu raciocínio estava errado, pois, como já disse, na denominação em que cresci, ensinava-nos que era errado possuir bens. Comecei meu ministério especialmente nessa denominação e os membros dela eram muito dedicados ao orarem por seu pastor. Senhor, conserve-o humilde e nós o conservaremos pobre. Eles achavam que estavam fazendo um favor para Deus. Em 1937 fui batizado com o Espírito Santo e falei em línguas. Tornei-me a ovelha negra da minha denominação. Então, juntei-me aos pentecostais. Eles reproduziam a mesma maneira de orar. Em outras palavras, dublavam a mesma oração. Senhor, conserve-o humilde e nós o conservaremos pobre. Subtítulo: O que diz a palavra de Deus? A ideia de Deus quer seus filhos pobres, sem bem material algum, é totalmente antibíblica. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso, sobre ganhá-lo para suprir as necessidades pessoais e doá-lo para manter a obra de Deus, abençoando os outros. É notável que em toda a Bíblia muitos servos de Deus fossem prósperos. Não estou falando apenas de prosperidade espiritual, falo de riqueza material. A Bíblia diz: e ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Gênesis 13, verso 2. Esses versículos não requerem muita interpretação, não é? No primeiro livro de Reis, capítulo 10, é narrado que a rainha de Sabá resolveu visitar o rei Salomão para ver se ele realmente era tão rico e sábio como ela ouvira dizer. Após testá-lo com muitas perguntas, ela disse: e eu não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que ouvi. 1 Reis, capítulo 10, verso 7. Jó também era muito rico. A palavra de Deus declara: e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era a maior do que todos os do Oriente. Jó, capítulo 1, verso 3. Durante as provações e os sofrimentos que enfrentou, Jó perdeu todos os seus bens. Mas Deus restaurou as riquezas dele. Como eu sei? A Bíblia conta. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Jó 42, verso 12. Em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5, lemos que assim que o rei Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Parece claro que Deus não é contra a prosperidade. Caso contrário, ele estaria violando seus próprios princípios ao fazer Uzias e os outros serem bem-sucedidos.
É importante perceber que Deus não se opõe à riqueza e à prosperidade, mas sim a que as pessoas tornem-se mesquinhas. Subtítulo: Requisitos para ser próspero. Deus almeja que seus filhos prosperem. Ele se preocupa conosco e deseja que desfrutemos das coisas boas na vida. Em sua palavra, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1, verso 19. Mas Deus não quer que priorizemos o comer bem da terra. Moisés foi um exemplo de alguém que não colocou os bens materiais em primeiro lugar. Por exemplo, ele que fora criado por uma egípcia recusou-se a ser chamado de filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus capítulo 11, verso 24 ao 26. Pense no que Moisés recusou. Ele era o filho da filha de Faraó, fazia parte da linhagem real. Moisés tinha prestígio, honra e riqueza. Tinha tudo que o mundo pode oferecer. Mesmo assim, ele considerou a repreensão de Deus uma riqueza maior que todos os tesouros do Egito. Moisés notou a diferença entre o povo de Deus e o do mundo. Algumas pessoas estão mais interessadas em ganhar dinheiro do que em servir a Deus. Mas se você quiser ser espiritual, as coisas espirituais devem vir em primeiro lugar. Você deve amar os assuntos de Deus, os espirituais, mais que os terrenos. Um dos requisitos para ser próspero é gostar dos bens terrenos superficialmente. Você não pode colocá-los acima dos bens espirituais e esperar que Deus o faça prosperar como ele deseja. Não. Não é errado possuir dinheiro, mas o dinheiro possui você. Não é certo o dinheiro ditar-lhes regras ou ser seu mestre, ou você dedicar suas finanças às concupiscências. Deus quer que você prospere financeiramente, mas sua prosperidade depende daquilo que você põe em primeiro plano. Existem requisitos para isso. No Antigo Testamento, Deus disse aos israelitas que guardassem suas leis e seguissem seus mandamentos. Deuteronômio 28. O Senhor deseja o mesmo para nós hoje. Prosperidade espiritual é colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e andar na sua verdade. Inspirado pelo Espírito Santo, João escreveu: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, capítulo 1, verso 2. Nos 2 versículos seguintes, João vai além e diz que não há maior alegria do que saber que o povo de Deus caminha fielmente na palavra de Deus. Deus falou aos israelitas: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. O número dos teus dias cumprirei. Êxodo 15, verso 26, parte A, e capítulo 23, versículo 26, parte B. Isso é prosperidade física ou cura divina e saúde. O Senhor também disse aos israelitas que os seus cestos seriam abençoados, os celeiros se encheriam e eles seriam cabeça e não cauda. Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14, Provérbios 3, verso 10. Isso é prosperidade material, mas repare que a prosperidade física e material dependia da prosperidade espiritual deles. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, capítulo 1, verso 2. João referia-se à prosperidade material, a física e a espiritual. Note que tanto a material quanto a física dependem da espiritual. Subtítulo: Primeiro, as coisas mais importantes. O Salmo 1 é muito belo
e confirma mais uma vez que Deus quer que seu povo prospere. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos capítulo 1, do verso 1 ao 3. Então, nesses versículos, vemos que Deus deseja que prosperemos. No entanto, precisamos avaliar os fatos adequadamente. Apegar-se superficialmente às coisas terrenas e colocar as mais importantes em primeiro plano. As pessoas teriam fé para curar ou para qualquer outra coisa que a palavra de Deus promete. Prosperidade, saúde, uma família feliz, vida longa. Apenas se priorizarem as coisas mais importantes. Determine em seu coração a pôr os assuntos espirituais como prioridade e apegar-se menos aos bens materiais. Coloque Deus em primeiro lugar antes até de você mesmo. Você e sua família serão abençoados espiritualmente e fisicamente. Subtítulo: O bem desta terra. Deixei minha última igreja em 1949 e entrei para o que chamamos de ministério de campo. Eu ia de igreja em igreja, dirigindo cultos de avivamento. Estive fora por 1 ano e apeguei-me ao versículo que dizia: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, verso 19. Mas veja, eu não estava comendo o bem da terra. Fiquei sem meu carro. De tão avariado, precisei vendê-lo para o ferro velho. Estava com 3 promissórias em 3 bancos diferentes. Com o dinheiro da venda do veículo, consegui renegociá-las, pagando apenas juros e comprar algumas roupas para os meus filhos. Escrevi tudo isso em um papel e apresentei ao Senhor, orando pela minha situação financeira. Eu estava longe de casa, apresentando o seminário. Eu jejumava e todos os dias falava ao Senhor sobre minha situação. Eu dizia: Senhor, eu lhe obedeci quando me disse que eu deixasse a igreja a qual pastoreava e saísse em campo. Fiz o que mandou, pois disse-me em sua palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Agora, Senhor, eis aqui o que a minha igreja lhe pagava. Além da casa pastoral mobiliada, a melhor que já moramos, tínhamos todas as despesas pagas e provavelmente metade do que comíamos também, porque as pessoas frequentemente nos traziam alimento. Continuei. Eles também nos enviavam a todas as convenções nas quais precisávamos comparecer. A igreja pagava nossas passagens de ida e volta e muitas vezes comprava roupas novas para mim e minha esposa. Cuidavam para que causássemos boa impressão, pois nós o representávamos nessa ocasião. Apresentei ao Senhor o que tinha escrito: mas agora, Senhor, este é o meu ganho bruto deste ano. Aqui está cada centavo do que recebi durante esse período. Eram $1.200 a menos do que eu recebera no ano anterior. Além disso, agora eu teria de saldar as despesas da viagem, do aluguel e da casa apenas com o que recebia pelos seminários e ainda teria de arcar com as despesas necessárias para ir para as convenções. Então veja, tudo isso compromete a grande parte do meu salário, cerca de metade dele. E completei: Senhor, não teria sido melhor ficar onde eu estava? Eles me queriam lá. A diretoria da igreja disse: Irmão Reagan, se ficar conosco, iremos elegê-lo pastor por tempo indeterminado. Fique aqui até Jesus voltar. Na verdade, eu gostaria de ter feito isso, porque em todos esses anos de trabalho pastoral, nunca estivemos tão confortáveis. Morávamos na melhor casa, recebíamos o melhor salário que já tivemos, a igreja ia bem. Mas o Senhor disse: vá. Então eu fui. E disse Deus: eu obedeci ao Senhor, e ele disse a Deus, né? Eu obedeci ao Senhor, mas agora estamos morando em um apartamento de 3 cômodos. Meus filhos não estão instalados adequadamente, não têm roupas apropriadas, nem se alimentam corretamente.
Nós certamente não estamos comendo o bem dessa terra. Subtítulo: Você precisa querer obedecer. Ficava falando isso para o Senhor e citando Isaías 1,19 por volta do terceiro dia. Ele me respondeu da mesma forma que ele fala com os outros cristãos. Chamamos de voz baixa, silenciosa. Ele disse: o motivo pelo qual você não está comendo o bem da terra é que ainda não está capacitado. E eu disse: como assim não estou capacitado? Eu obedeci ao Senhor. Aquele versículo dizia-me para querer e ouvir. É exatamente isso que ele diz. Respondeu o Senhor: você se qualifica na parte que diz ouvir, mas não na parte que diz querer. Então, você não está capacitado. Antes que eu me esqueça, a palavra de Deus é sempre verdadeira. A Bíblia declara: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3,4. Se você não está comendo o bem dessa terra, deve ser porque não está capacitado. Então o Senhor me disse: sim, está certo. Você me obedeceu ao deixar aquela igreja, mas não queria fazer isso. Agora, não me venha dizer que leva um tempo para sequer fazer algo. Sei muito bem que não é assim. Quando o Senhor me falou em 10 segundos, passei a querer. Apenas fiz um pequeno ajuste em meu espírito. Eu disse: Senhor, agora estou pronto. Estou pronto para comer o bem da terra. Eu sei que quero. O Senhor sabe e o diabo também. É claro que uma parte do querer e do ouvir está em manter seus motivos puros. Deus vê o coração do homem e sabe quais atitudes os motivam. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Se os motivos de uma pessoa não são corretos, ela precisa arrepender-se e fazer os ajustes necessários. Deus não abençoará alguém cujos propósitos são impuros. Não, essa pessoa precisa querer, obedecer e ter as razões certas. Eu já havia ajustado o querer e obedecer e tinha os motivos certos. Mas, por outro lado, para que eu pudesse comer o bem da terra, o Senhor ainda precisava mudar minha maneira de pensar. Minha mente precisava ser ajudada e alinhada com o que a palavra dizia a respeito de prosperidade. Essas são algumas das razões por que as pessoas não estão comendo o bem da terra. E pode ser simplesmente pelo fato de não estarem submetendo-se à palavra de Deus, o livro que nos ensina a fazer. E aqui concluímos o capítulo 1. Sejam abençoados com a prática desta leitura.